Tô na área, abençoados. Literalmente na área, aqui no canal Vivendo em Graça. Vamos lá? E eu aqui na área, de boa, né? Lendo aqui um pouquinho a palavra. De repente deparo aqui com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século aqui, que está cegando o entendimento dos incrédulos? É o diabo, irmão. É o diabo. Rapaz, olha, rapaz do céu. Na verdade, não é nem quem é o Deus desse século, porque nem é deste século aqui. Era lá do século de Paulo. Temos que respeitar o tempo da escrita, meus amados. Olha o que Paulo está dizendo. Nos quais o Deus deste século, era daquele século de Paulo, que estava cegando o entendimento dos incrédulos, para que o evangelho da graça não fosse revelado aos nossos amados irmãos. E quem era o Deus daquele século? Agora sim, né? Uma colocação perfeita. Quem era o Deus daquele século? Porque os pastores dizem, e os padres dizem, quem é o Deus desse século, deste século, que está cegando o entendimento dos incrédulos? Negativo. É porque eles têm a mania de futurizar, né? Eles são futuristas. Eles vão futurizando tudo. Mas não é o Deus deste século. É o Deus daquele século, do tempo da escrita de Paulo. Né? Aí bate certinho. Quem era o Deus daquele século de Paulo, aquele século de Paulo, que estava cegando o entendimento dos incrédulos? Quem era? Moisés. Moisés. É só você volta uma página, leia todo o capítulo 3, é texto e contexto. Capítulo 3, capítulo 4, texto e contexto. E isso os pastores não mostram, né? Porque quando a Bíblia foi montada, separaram o capítulo 3 do capítulo 4, justamente para dar-se uma impressão de que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, trata-se do bichão, o chifrudo, que tem a cauda de dragão, que tem o tridente na mão, diabo. Rapaz, como que esses homens... Olha, rapaz, o que esses homens fizeram? Pergunta para qualquer religioso desse aí para tu ver. Ô, irmão, quem é o Deus desse século que está cegando o entendimento dos incrédulos? Está na ponta da língua deles. É o diabo, irmão, é Satanás que está cegando o povo aí. Está na ponta da língua deles. Os pastores não mostram, os padres não mostram que capítulo 3 é contexto do capítulo 4. E quando lemos tudo aqui contextualizando, quem era? Moisés. Não propriamente Moisés, mas as escritas de Moisés. Aqui. Olha o versículo 14. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, esse até hoje não é hoje. Era o tempo de Paulo, tá? Porque até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido. Estão dizendo por aí que não. Versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não é isso que os pastores e os padres fazem? Na sua grande maioria, é isso que eles fazem. Pega lá a antiga aliança, o Antigo Testamento e pá, na mente do povo. Eles não entram aqui nas epístolas de Paulo. De jeito nenhum. Por que não, irmão? Porque o povo vai acordar, meu amado. O povo vai despertar. O povo vai falar, ué, peraí, aonde que Paulo está mandando dar dízimo? Aonde que tem que se fazer voto no Novo Testamento? Ah, mas Paulo fez. Leia direitinho lá que tu vai entender o que estava acontecendo lá, tá? Ali era o período da transição. Leia direitinho, procure saber direitinho. E o que é os votos que eles fazem hoje? Os votos de hoje? Botar dinheiro dentro de envelope para entregar para Deus.
Para entregar para quem? Para Deus. Rapaz. E sem contar com campanhas que eles fazem aí, né? Que nem está na Bíblia, nem na Antiga Aliança, nem na Nova Aliança. Não existe esse negócio de campanha. Sacrifícios. Sacrifícios deles é você doar tudo que você tem, colocar tudo no altar. Sim ou não? É colocar tudo lá no altar. Seus bens materiais, dinheiro, tudo que você tem. Tudo. É para entregar tudo no altar. É uma pena que o vídeo é curto. Eu vou fazer a parte 2, tá bom? Vou gravar a parte 2 para a gente dar sequência aqui. Vamos lá? Vamos para a parte 2.